A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 198º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 23, 24, 25, 26 do livro do profeta Isaías. A inspiração do dia. Isaías profetiza juízo contra Jerusalém, Tiro. Profecias da consumação da história. No capítulo 23, destaca o versículo 1. Tiro era um centro fenício de comércio mundial, situado na orla marítima oriental do mar Mediterrâneo, logo ao norte da Palestina. Seus cidadãos eram ricos, mas também cheios de iniquidade e de orgulho. Isaías profetizou que Deus abateria aquela cidade durante 70 anos e depois a restauraria por algum tempo. O povo de Deus voltaria então a manter comércio com Tiro. No versículo 13 destaco a terra dos caldeus. A terra dos caldeus era a região da qual Babilônia era a capital. Nabucodonosor, um dos seus reis, invadiu Tiro em 572 a.C., aproximadamente 100 anos depois de Isaías ter enunciado esta profecia. No versículo 17 destaco prostituta. Tiro se prostituiria com as nações mediante práticas pecaminosas e desonestas no seu comércio, juntamente com as coisas imorais para conseguir riquezas de outras nações. No capítulo 24 destaco os versículos 1 e no capítulo 27, versículo 13. Eis que o Senhor. Estes capítulos tratam dos eventos do fim dos tempos, em linguagem apocalíptica, o tipo de linguagem usada no livro de Apocalipse. Falam do juízo divino sobre o mundo por causa dos seus pecados, e também das bênçãos que Deus tem preparado para os seus. No versículo 1 destaca: o Senhor esvazia a terra. Este capítulo descreve o julgamento divino vindouro contra a terra inteira e seus habitantes. Ele assolará completamente a maior parte da terra e seus habitantes. Esse período de destruição mundial é chamado a Grande Tribulação no Novo Testamento. Depois desse juízo, em escala mundial, Cristo voltará para reinar sobre os justos da terra. No versículo 5 destaco: a terra está contaminada. A ira de Deus virá contra o mundo porque a raça humana contaminou a terra com o pecado, a imoralidade e a iniquidade. No tempo presente o pecado prevalece, mas nos tempos finais Deus ordena uma calamidade pavorosa e inevitável sobre aqueles que se comprazem da injustiça. No versículo 6 destaco: serão queimados os moradores da terra. O salário do pecado é a morte e a destruição. A demonstração desta verdade em escala internacional ocorrerá nos tempos do fim, quando então todos os que não se arrependerem nem se voltarem para Deus serão destruídos. A devastação será algo como um incêndio que queima e devora tudo. No versículo 14 destaco: estes alcançarão a sua voz e cantarão. Os santos e fiéis a Deus regozijar-se-ão e glorificarão quando vierem a destruição do presente sistema corrompido de governo em geral. Deleitar-se-ão na derrota do pecado e do mal. No versículo 16 destaco: ai de mim. Em contraste com o regozijo pela vitória futura contra o mal, Isaías se aflige por causa de todo o pecado e falsidade ao seu redor.
No versículo 17, destaco o temor e a cova sobre ti. Jesus ensinou que a única maneira do crente evitar todas essas coisas que hão de acontecer é evitar o pecado na sua vida e perseverar em oração buscando a graça de Deus. No versículo 21, destaco: visitará os exércitos do alto na altura. Isso são poderes satânicos e potestades espirituais do mal que se opõem a Deus. No final da história, eles serão encerrados na prisão, julgados e castigados. No versículo 23, destaco quando o Senhor dos Exércitos reinar. Depois de suplantado todos os poderes malignos, o reino de Deus virá à terra e o Senhor reinará nela. Somente então é que Deus receberá a honra e a glória que lhe são devidas. No capítulo 25, destaco os versículos 1 a 12. Louvarei o teu nome. Isaías louva ao Senhor pela derrota de todo o poder do mal que se opõe ao seu justo propósito e ao seu reino e pelos seus atos de libertador e consolador do seu povo. No versículo 6, destaco neste monte. Isaías profetiza a respeito do reino futuro e do livramento que haverá após a volta de Cristo à terra. Este monte se refere ao Monte Sião, ou Jerusalém. A expressão todos os povos revela o êxito da proclamação do Evangelho no mundo inteiro. No versículo 6, destaco animais gordos, vinhos puros. O santo banquete a ter lugar no reino de Deus representa bênçãos maravilhosas que os salvos desfrutarão na sua presença. Puros, originalmente, significa conservado ou preservado. Daí, uma festa com vinhos puros pode ser literalmente uma festa com conservas, provavelmente em alusão ao suco de uva preservado e guardado por um longo tempo. Note-se que em Jeremias capítulo 48, versículos 11 e 12, onde Deus compara Moabe com um suco deixado na borra e, portanto, conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Isso significa que as bênçãos de Deus, reservadas durante séculos para os seus santos, permanecem inalteráveis, segundo o propósito original de Deus. No versículo 8, destaco: aniquilará a morte para sempre e enxugará as lágrimas. No reino futuro de Deus, toda a tristeza, desgraça e morte que tanto infelicitam a terra serão removidas e nunca mais reaparecerão. Como um pai amoroso, Deus enxugará toda a lágrima de seus olhos e nunca mais haverá motivo de lágrimas e tristezas. Essas bênçãos gloriosas somente ocorrerão quando Cristo aqui voltar. E por fim, o capítulo 26. Destaca os versículos 1 a 21. Este cântico, convictos de que Deus cumprirá o seu propósito redentor, os santos irrompem em louvor e oração. O cântico deles diz respeito à completa aniquilação por Deus de todo o mal e ao estabelecimento do seu reino. No versículo 3, destaco: em paz aquele cuja mente está firme em ti. À medida que surgem os dias difíceis e tensos do fim da história, Deus conservará em perfeita paz o remanescente que permanecer inabalável e fiel ao seu Senhor. Em tempos de aflição, devemos sempre manter nossa mente fixada no Senhor, em oração, com confiança e esperança. Devemos pôr nele a nossa confiança, porque ele é uma rocha eterna. Dos versículos 8 e 9, destaca: o Senhor, te esperamos. Nos últimos dias da história, os justos esperarão com anseio a vinda do Senhor. Primeiro, Isaías descreve aqui esse anseio pela manifestação da presença de Deus e da sua justiça na terra. Segundo, os salvos em Cristo devem orar com desvelo pela volta do Senhor, a fim de arrebatá-los da terra e levá-los com ele para sempre.
dos versículos 16 a 19. Destaco: derramaram a sua oração. Isaías relembra as ocasiões em que Deus repreendeu Israel e aqueles que permaneciam fiéis buscavam a Deus em contrita oração. Esses fiéis morreram, mas vão ressurgir dentre os mortos e viver de novo na nova terra. No versículo 19 destaco: os teus mortos ressuscitarão. Essa é uma das declarações de maior peso do Antigo Testamento sobre a ressurreição do corpo. Aqueles que forem fiéis ao servo de Deus levantar-se-ão da terra e viverão de novo. E por fim, os versículos 20 e 21 destacam: entra nos teus quartos. Durante a grande tribulação, quando Deus castigar os habitantes da terra, os que permanecerem fiéis estarão escondidos, esperando no Senhor em oração até que Ele cumpra os seus propósitos e a redenção final vier. Que a leitura de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.